A Fraternidade e Missões Humanitárias Internacionais desenvolvem princípios de transparência diante do seu estatuto e de compliance, para que a nossa ação, as nossas intervenções, os projetos, todo o financiamento e investimentos dos nossos doadores sejam colocados em função do benefício dos indivíduos e situações atendidas e não exatamente de um benefício institucional. Então é assim que no primeiro semestre desse ano nós concentramos nossas ações numa capacitação em 14 módulos na educação voltada para a superação do trauma, em contextos bem distintos, não? Com a Escola Superior de Educação Paulo Frassinetti, no Porto, Portugal, Faculdade Frassinetti, Recife, Brasil, e as Irmãs Doroteias, no Lobito, em Angola. Nós também iniciamos a segunda etapa da Missão Angola Humanitária, que é um trabalho com uma organização Obra da Caridade da Criança Santa Isabel, em Luanda, hoje no momento atendendo cerca de 160 crianças e adolescentes e focados principalmente num projeto de educação voltado para inúmeras situações que esses indivíduos sofrem e sofreram, também na melhoria da qualidade de vida e pensando sempre em autonomia e desenvolvimento dessas populações atendidas. Nós também estivemos na Turquia por cerca de 50 dias, depois de algumas semanas do terremoto do início do ano. Desenvolvemos também, junto a organizações locais, depois de aprovarmos com o governo turco, uma atuação também em educação. Enviamos um projeto para uma organização turca de capacitação, assim como fizemos em Portugal, porque também é uma maneira de indiretamente colaborar com esse público, crianças e adolescentes, formando e capacitando educadores, pedagogos, psicólogos, pais, famílias, para como atender a uma situação pós-crise ou um desastre natural, ou o que seja, com ferramentas acessíveis e que realmente colaborem para restabelecer um mínimo de equilíbrio nesse campo que nós chamamos de educação em emergência. No primeiro semestre, nós também tivemos participações importantes, especialmente na Polônia, no campo do treinamento nas normas esfera. Tivemos participações com organizações polonesas e ucranianas, incluindo na fronteira com a Ucrânia. Isso é importante porque, indiretamente, colaboramos para que organizações locais, tanto da Polônia quanto de outros países do leste europeu, tenham acesso a esses protocolos e aí, indiretamente, isso tem um reflexo na melhoria da qualidade da resposta, da possibilidade de uma ação um pouco mais profissional, respeitando todo o contexto local. Também tivemos algumas participações em Genebra, importantes em alguns eventos, sempre na intenção de expressar esse nosso princípio de trabalhar com soluções, com a participação das comunidades atendidas e, especialmente, não buscar o interesse unilateral da própria organização em detrimento de aliviar o sofrimento e a desigualdade que esses indivíduos vivem. E algo também muito importante que já foi dado início na parte da capacitação é o setor de intervenção de atendimento às pessoas com deficiência. Para a Fraternidade e Missões Humanitárias, esse é um dos setores mais importantes, também ligado à educação. Quando uma crise social se aprofunda muito, ou uma questão humanitária emerge, eclode, necessitamos compreender que a resposta ou a ação ou a intervenção necessita estar baseada em protocolos não alinhados mundialmente. Então é assim também que no início desse ano iniciamos um segundo ciclo de formação com centenas de servidores humanitários que participam da obra da Fraternidade e Missões Humanitárias para aprofundar não apenas no protocolo em si, no conhecimento dos capítulos técnicos e em todo o procedimento de como lidar com uma emergência, senão, que até mais importante do que isso, contextualizar como adaptar e como aplicar os protocolos nas situações locais e regionais. Faremos com um grupo de servidores humanitários
em novembro no Centennial College, em Toronto, no Canadá, um treinamento com cerca de 75 estudantes, docentes, estagiários, com esse tema da educação e também com o tema dos protocolos humanitários. E também no Brasil, como nós somos pontos focais da Rede INE, estamos com um programa também em vias de iniciar-se no sul de Minas, com 8 municípios ligados ali com a cidade de Varginha. Nós temos tanto a parte teórica, a parte da capacitação e a parte do treinamento, com uma experiência prática, especialmente na missão Roraima humanitária, com os 6 anos já, praticamente 7 anos, de intervenção nessa situação. O Centro Cultural de Formação Indígena está se desenvolvendo, devemos partir em 2024 para um projeto de desenvolvimento. Então, o segundo semestre é uma transição do que acontece hoje de cursos para uma etapa de desenvolvimento, uma etapa de expansão. Em Portugal, igualmente, estamos com a intenção de um projeto de autossustentabilidade. Grécia é uma perspectiva também para a partir do mês de agosto, setembro, já que ali é um ponto estratégico. Então, também temos a Grécia como perspectiva a partir do segundo semestre. Estejam seguros que toda a gestão financeira, contábil, administrativa, ela é transparente. Podemos compartilhar com os doadores que estiverem interessados em detalhes de como as doações são aplicadas e também para que possamos chegar a esses locais, atender essas situações e reverter esse investimento em um desenvolvimento. E aqueles que se interessarem de participar diretamente também disso, ou do setor de back-office, jurídico, compliance, comunicação, na sede, a parte da documentação. Existem muitos anéis, muitas possibilidades de participação. Então, abrace uma missão, abrace uma dessas ações para que nós possamos seguir adiante e atender cada vez mais, da melhor maneira possível, as situações em andamento e muitas mais que parece que estarão aí convivendo conosco como humanidade.